tudo bem? Você está no Pense Matemática, eu sou Orestes e eu quero te falar hoje sobre mais uma das propriedades dos logaritmos. A gente vai falar hoje a respeito do logaritmo de uma potência. Bom, nas últimas duas aulas que você pode ver aqui, nós tratamos sobre logaritmo de uma multiplicação e logaritmo de uma divisão. Hoje a gente vai falar sobre logaritmo de uma potência. Essa é a nossa terceira propriedade e eu quero que você dê uma olhada aqui, ó. Continuamos falando sobre logaritmos e na terceira propriedade, né? Continuamos falando sobre as propriedades. Na nossa terceira propriedade, a gente vai dizer o seguinte. Bom, eu vou te afirmar que nós temos, olha só, logaritmo de A elevado a um expoente n qualquer numa base b, ou seja, nós temos o logaritmo de uma potência. Ao levarmos isso em consideração, a gente tem que admitir o seguinte: quando a gente pensa no logaritmo de uma potência, a gente vai pegar este expoente que está aqui, ó, vai trazer ele lá para frente multiplicando, e você vai me dizer que na verdade isto é igual a n que multiplica o logaritmo de a numa base b qualquer. E você diz, professor, parece muito simples, na verdade é muito simples. Vamos colocar um exemplo fundamental para a gente pensar nessa história. Dá uma olhada, exemplo número 1. Imagine que eu tenho aqui logaritmo de 4 na base 10. Professor, quanto é que vale log de 4 na base 10? Vamos lembrar de uma coisa? Vamos colocar aqui, ó, como dados para a gente trabalhar. Vamos falar a respeito de... Primeiro, eu vou te dizer que o logaritmo de 2, quando a gente não mostra a base, é 10. É igual a aproximadamente igual a 0,30. E vou te dizer que o logaritmo de 3 é aproximadamente igual a 0,48. A gente já mencionou isso em outros vídeos. Eu quero que você pense comigo. Bom, logaritmo de 4, professor. Se a gente admitir essa ideia, o 4 é uma potência de 2. Então vamos colocar lá, ó, logaritmo, base 10 eu não preciso representar, de 4, que é 2 elevado a 2. Você diz, ah, legal. Pela propriedade, então, a gente pode dizer o seguinte: este 2 vai sair daqui, vai passar lá na frente multiplicando, e você vai me dizer que eu fico com, olha só, 2 vezes o logaritmo de 2, certo? 2 vezes o logaritmo de 2, ou seja, o logaritmo de 4 é igual a 2 vezes o logaritmo de 2, e o logaritmo de 2 vale quanto? Vale 0,30. Então, o logaritmo de 4 é igual a 0,60. Perfeito? Logaritmo de 4 é igual a 0,60. Você vai dizer, legal, professor, estou usando a propriedade, fazendo o desenvolvimento, claro. Da mesma forma, a gente poderia colocar aqui, olha só, exemplo número 2, logaritmo de 81. Quanto vale, né? Quanto vale o logaritmo de 81? Você vai me dizer, professor, 81 é a mesma coisa que logaritmo de 3 elevado à quarta potência. É verdade, log de 3 elevado à quarta potência. Pela propriedade, este 4 vai sair daqui, vai passar lá na frente multiplicando, e aí eu vou te dizer que eu tenho o seguinte, olha, isto é o mesmo que 4 vezes, deixa eu pôr aqui, 4 vezes o logaritmo de 3, ou seja, logaritmo de 3 na quarta, que é 81, é 4 vezes o log de 3, e o log de 3 vale quanto? Professor, log de 3 vale 0,48. Quer dizer que o logaritmo de 81 é igual 4 que multiplica 0,48 vai nos dar quanto? 1,92. Tá ok? Vai nos dar 1,92. Legal? Então olha só, logaritmo de 81 na base 10, logaritmo de 4 na base 10. O que a gente está usando? A gente está usando a ideia base, né? Que é o log de 2 e o log de 3, e usando o fato de, se eu tenho logaritmo de a elevado a n, que é uma potência, numa base b, este n passa aqui na frente multiplicando, nós ficamos com o logaritmo de a na base b, né? N vezes log de a na base b. Agora, o primeiro exemplo é um exemplo básico, o segundo exemplo é um exemplo básico. Deixa eu apagar isso daqui, eu quero te mostrar outro exemplo um pouco mais elaborado. E para este outro exemplo você vai pensar comigo no seguinte, olha só. Eu vou te dizer que eu tenho aqui, opa,
Se eu estrago a luz não dá certo. Eu vou te dizer que eu tenho aqui logaritmo, olha só, exemplo número 3, logaritmo de 72 na base 10. Aí você vai dizer, ok, professor, logaritmo de 72, certo? Vamos pensar na tabuada. Logaritmo de, professor, 72 é a mesma coisa que 8 vezes 9, certo? 72 é o mesmo que 8 vezes 9. Então a gente pode dizer, pela primeira propriedade, me diga, isto aqui é um produto de dois logaritmandos. Quer dizer que isto é igual ao logaritmo de 8 mais o logaritmo de 9, certo? Log de 8 mais log de 9. Ok, sabendo disso, vamos voltar para cá. 8 vezes 9, é claro, a gente sabe que é 72. É igual log de 8 e log de 9. Dá uma olhada. A gente não tem nem o log de 8, nem o log de 9. Mas a gente sabe que o logaritmo de 8, já que 8 é uma potência de 2, é o mesmo que 2 elevado à terceira. E que o logaritmo de 9 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Usando a nossa propriedade, a gente vai dizer o quê? Vai dizer que este 3 que é expoente vem aqui multiplicando e este 2 que é expoente vai lá na frente multiplicando. Consequentemente, logaritmo de 72 será igual 3 vezes o logaritmo de 2 mais 2 vezes o logaritmo de 3. Ou seja, logaritmo de 72 vai ser igual a 3, que multiplica o log de 2, que vale 0,30, mais 2 vezes o log de 3, que vale 0,48. 0,48. Consequentemente, o logaritmo de 72 é igual a 3 vezes 0,30, que nos dá 0,90, mais 2 vezes 0,48, que nos dá 0,96. Consequentemente, o logaritmo de 72 é igual a 1,86, certo? 1,86, esse é o valor final que a gente teria aqui, legal? Perceba, nós começamos usando produto de dois logaritmandos, e olha a propriedade, para depois a gente trabalhar com o quê? Trabalhar com a potência. Então, assim como a gente viu na aula anterior, a gente começa a relacionar mais de uma propriedade na mesma ideia. Isso é muito comum nos exercícios. Você precisa ficar atento a essas ideias, ok? Certo? Fique atento, a gente vai ter lista de exercícios sobre esse assunto, tem link aqui na descrição desse vídeo, ok? Gostou dessa aula? Gostou do canal? Tá curtindo? Tá aprendendo com a gente? Inscreva-se aqui no canal. Isso é muito importante para que a gente cresça, que você nos ajude a divulgar, que o nosso trabalho fique conhecido numa escala maior. Isso é muito importante, ok? Meus caros, bom estudo, grande abraço, até mais. Tchau, tchau.